hoje para iniciar um assunto novo, o assunto de enzimas. Inicialmente, vamos fazer uma introdução com conceitos de bioenergética, enzimas e metabolismo. Vamos relacionar essas três palavrinhas aqui para entender melhor o metabolismo das nossas células. Vamos também abordar a importância do metabolismo e os tipos de vias metabólicas, que essa divisão nada mais é do que uma mera simplificação para auxiliar durante o ensino, tá? Então, não ocorre essa divisão dentro das nossas células, mas nós vamos fazer uma divisão para facilitar os nossos estudos. E esse metabolismo, ele vai ser apresentado para nós em um mapa metabólico. Além disso, vamos falar sobre as enzimas, o conceito, a importância das enzimas, de que elas são formadas e como elas são classificadas. Vamos falar como elas agem, que é o mecanismo de ação, fazendo distinção entre as enzimas alostéricas e enzimas micaelianas. Vamos também falar de fatores que afetam a velocidade das reações enzimáticas, tá? Como pH, temperatura, concentração de substrato, concentração de enzima e também a inibição enzimática. Um outro assunto que permeia, como foi colocado aqui, é o assunto chamado bioenergética. Então, vamos fazer uma breve explanação de algumas coisas relacionadas à bioenergética para entender melhor o nosso metabolismo. Vamos falar das leis da termodinâmica, da primeira e da segunda lei. Vamos falar alguns parâmetros termodinâmicos, o que são reações acopladas, né, nas nossas vias metabólicas e o princípio geral, tá? E dentro disso, nós vamos começar uma pequena introdução falando de algumas reações que vão ser bastante comuns nas próximas aulas, que vão aparecer para a gente com uma frequência elevada. Por isso é bom você entender o que é uma fosforilação ou desfosforilação e reações de óxido-redução, que são reações que vão aparecer para nós bastante nas próximas aulas, na parte de metabolismo de carboidrato, metabolismo de lipídio, aminoácidos, tá? Então, nós precisamos entender essas reações que são bastante comuns nas vias metabólicas que vão ser estudadas na disciplina. Além disso, vamos também conhecer os compostos ricos em energia. E nessa videoaula de agora, vamos falar apenas do aspecto introdutório, mas não deixa de ser importante você conhecer e assistir essa videoaula para melhor aproveitamento das próximas aulas. O que são enzimas? O que elas fazem no nosso corpo? O que é metabolismo? Essas são perguntas iniciais do que nós podemos estar pensando agora, mas elas devem ser aprimoradas conforme você vai caminhando dentro da disciplina de bioquímica, tá? Então são perguntas iniciais, são perguntas mais simples, mas que elas precisam ser aprimoradas quanto mais conhecimento você vai adquirindo. Por isso, eu coloco aqui nessa oportunidade duas perguntas muito interessantes para que você relacione com coisas do dia a dia, né? Com a sua vida. Por que eu preciso respirar? Por que eu preciso comer? São coisas que você faz no seu dia a dia, que tem explicações fisiológicas para isso, né? Muitos falariam que respira e come para sobreviver, que respira para entrar oxigênio e sair CO2. Então, são muitas coisas. E aí, o que nós temos que fazer é refletir mais. Após uma aula de bioquímica, ou ter feito a disciplina de bioquímica, você vai estar sempre aprimorando essa informação, na verdade, a resposta para essas perguntas. Então, uma pessoa que nunca fez bioquímica vai responder isso, que é para sobreviver, que é para trocar o entrar oxigênio e sair CO2 para as trocas gasosas, que é comer para ter energia e nutrientes. Mas aonde tudo isso se mistura? Em que local, né, que essas coisas vão fazer sentido dentro das nossas células? Por isso eu especifico mais essas perguntas. Onde utilizo o gás oxigênio e de onde vem o CO2? Como eu aproveito a energia química dos nutrientes energéticos? E para que serve os sais minerais e as vitaminas no metabolismo? Então, isso sim são perguntas mais elaboradas que mostram que o aluno está aprendendo mais, está conhecendo mais as suas células, o seu próprio metabolismo.
Faço uma analogia meio grosseira com um veículo, quando nós vamos falar de obtenção de energia, tá? Então, quando nós comemos, nós obtemos a glicose, por exemplo, como uma molécula energética, mas também tem lipídios, também tem aminoácidos, que em condições aeróbicas, né? Então, nós somos seres aeróbicos, esse oxigênio e a glicose, em condições aeróbicas, vai ser oxidado em CO2 e água, que vai permitir com que esse organismo tenha a energia que ele tanto necessita para o funcionamento de todas as suas células. E quem garante esse processo de obtenção de energia é com o auxílio das enzimas. Então aqui nós estamos relacionando que nós temos moléculas que são formadas por átomos, temos outras moléculas que ajudam nessa obtenção de energia, que são chamadas de enzimas, tá? Mas o veículo também consegue energia a partir de uma molécula combustível, como o etanol, em condições aeróbicas. No entanto, essa combustão ela vai ocorrer numa temperatura muito elevada, diferente das células que devem trabalhar em condições suaves de temperatura, condições adequadas de pH, tá? Então nós temos aqui as enzimas, e a maioria das enzimas são proteínas. Essa maioria das enzimas que são proteínas, elas têm que estar num pH e numa temperatura apropriada para continuarem trabalhando. Senão todas as reações que acontecem dentro das células são prejudicadas, caso ocorra um desequilíbrio ácido-base ou uma febre, tá bom? O que nós podemos observar que o veículo, a partir deste combustível, ele consegue se deslocar, né? Que é o motivo pelo qual nós colocamos combustível no veículo. Com a energia presente nas moléculas da glicose, a gente consegue isso também. No entanto, nós conseguimos muito mais do que ir e vir. Nós conseguimos produzir novas moléculas para a célula, nós conseguimos produzir novas moléculas de lipídio, novas moléculas de proteína, carboidratos. Então, nós conseguimos retirar a energia da molécula de glicose e produzir novas moléculas com base nos nutrientes que nós recebemos da alimentação, tá? Que nos traz energia e também nos traz blocos construtores. Que é isso, professora? Blocos construtores. São moléculas que vão ser usadas na composição de outras moléculas dentro das nossas células, tá? Então, os nossos nutrientes nos fornecem energia para ir e vir, mas também para a produção de novas moléculas. O que é diferente no veículo, né? No veículo, o combustível vai fornecer energia para ir e vir. No entanto, não repõe uma pastilha de freio, um pneu, um retrovisor quebrado, não faz a pintura novamente. Então, nós temos que os nossos alimentos trazem muito mais do que energia. Existe uma área dentro das ciências que trabalha com esse aspecto energético. Como que os seres vivos conseguem captar energia química, processar essa energia química e disponibilizar a energia dentro do ser vivo? Então, essa área é conhecida como bioenergética. Aqui eu coloquei uma comparação como se fosse esse teto solar, que capta a energia solar, aquece essa água, né, que aqui está representada, a água fria está representada pela cor vermelha, essa água vai ser aquecida e então ela foi captada e ela tem que ser transportada, tá, aqui dentro dos diferentes locais de dentro da residência, conforme a necessidade. Então, isso acontece com o nosso organismo. Quando nós temos, por exemplo, a glicose. A glicose ela é obtida através da alimentação, que é uma das maneiras que nós captamos a energia química, por ingestão de alimentos que contêm essa energia química. Essa glicose, parte dela já vai ser utilizada pelo organismo, né? Então o organismo vai distribuir essa glicose nas diferentes células e vai processar. Existem algumas moléculas de glicose que, quando em excesso, após uma refeição, elas são armazenadas no fígado. E quando há necessidade, esse fígado vai fazer o quê? Vai liberar essa glicose novamente para a corrente sanguínea para servir de combustível para as células. Isso acontece no período entre as nossas principais refeições. Aqui tem uma criança que está se alimentando. Essa figura mostra pra gente o quanto que nós somos dependentes do meio ambiente, dos outros seres vivos que nos cercam. Então,
Por que que isso acontece? Porque entre os seres vivos e o ambiente existe um fluxo de energia e compostos, ou seja, há uma troca de energia e compostos circulando entre seres vivos e o meio ambiente. Então aqui nós temos aquela criança, né, que tem as suas células e as suas células precisam de nutrientes. Só que esses nutrientes vieram da onde? Vieram do meio ambiente, tá? Nós precisamos nos alimentar justamente para obter energia e matéria. Então, dentro desse alimento, que é ou um pedaço, aqui no caso é um pedaço de um ser vivo, né? Nós temos moléculas, carbonos, hidrogênios, oxigênios. Esses átomos presentes nas moléculas de carboidrato, elas estão fazendo o quê? Elas estão ali compondo as diferentes moléculas que um dia farão parte da composição deste ser vivo. Só que não vem somente átomos, que são conhecidos como matéria, vem também a energia química. Então, tudo que tem no universo ou é energia ou é matéria, tá? Ou é energia ou matéria. Então, nós temos o quê? Nós temos uma troca de energia e matéria entre os seres vivos, tá? E o meio ambiente. O que eu gostaria de mencionar de uma forma mais simples é que o organismo ele precisa de energia química e precisa de matéria. Só que nós também devolvemos para o ambiente matéria e energia. Não é só nós, quando nós comemos esse alimento, nós estamos recebendo energia e matéria, mas nós também devolvemos para o ambiente energia e matéria. Mas como, professora? Quando nós eliminamos as nossas excretas, como urina, como fezes, como pele, como cabelo, como unha. Isso são energia e matéria que estão sendo disponibilizados para o ambiente. Existem alguns seres vivos que utilizam desses nutrientes que nós usamos, nós deixamos, nós desperdiçamos, vamos dizer assim. As bactérias sobrevivem ali nas fezes, na urina, na pele, né? Inclusive, quando nós estamos falando de cadáver, os cadáveres também estão se decompondo e a energia e matéria que faziam parte deles está voltando para o meio ambiente. Então, nós temos com o meio ambiente uma relação muito integrada, tá? Nós temos aqui uma melancia, uma plantação, né, de melancia. Essa planta, como todas, né, são seres autotróficos, neste caso fotossintetizante, tá? Então tá bem claro pela ilustração, que captam a energia solar, com a energia solar e por intermédio do CO2 e da água, produzem o seu próprio alimento, ou seja, produzem a própria energia vai ser armazenada nas ligações químicas entre os carbonos, oxigênios e hidrogênios, formando os produtos orgânicos, que servem para os seres vivos heterotróficos, tá? Então, nós ingerimos ali o alimento que tem produtos orgânicos produzidos pelo ser autotrófico e respiramos o oxigênio. Então, nós, seres heterotróficos, necessitamos de moléculas orgânicas e do oxigênio como nutrientes para nós e devolvemos para o meio o CO2, a água e outras moléculas orgânicas perdidas por meio da pele, da urina, do líquor, das lágrimas, da saliva, tá? Então, nós temos também perdas de moléculas. Os seres vivos, eles podem ser classificados, né? Então, nós estávamos falando da necessidade do oxigênio. Os seres vivos, eles têm alguns seres vivos que precisam do oxigênio, como foi mencionado por aqui, tá? No entanto, outros seres vivos são anaeróbicos. Isso significa que eles não precisam do oxigênio para conseguirem produzir a sua própria energia, sua própria molécula de ATP. Tá? Então, tem situações, os seres aeróbicos vão produzir ATP em maior quantidade em condições aeróbicas. E os seres anaeróbicos produzem ATP mesmo não utilizando o oxigênio como um recurso para a síntese de ATP. Nós somos seres aeróbicos. No entanto, eu quero deixar reforçado aqui, antes das nossas aulas futuras, é que, mesmo nós sendo seres aeróbicos, nós temos células que trabalham em condições anaeróbicas. Diferente, né? Será que vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Então, somos seres aeróbicos e temos células que usam oxigênio sempre. Então, até aqui faz sentido. Mas nós temos células, mesmo sendo seres aeróbicos, que não usam oxigênio.
E nós também temos células que podem ou não usar o oxigênio, de acordo com a disponibilidade de oxigênio que está ali no meio. Então, agora eu vou mostrar essas células. Então, aqui tem o neurônio como exemplo, as hemácias, né, que são células sanguíneas, e aqui eu representei o músculo. O neurônio é uma célula que precisa de oxigênio de forma contínua, tá? As hemácias não necessitam de oxigênio. Por quê? Porque elas não têm mitocôndria. Então, elas são células desprovidas de mitocôndria. E o que tem a ver mitocôndria com oxigênio, professora? É que o oxigênio que nós respiramos, ele é utilizado lá dentro dessa organela para a produção, onde ajuda na produção de ATP. Então, essas células não possuem a mitocôndria, então esses processos, essas reações químicas não acontecerão neste local, tá? Então, a hemácia, ela consegue ter a produção de ATP não necessitando de participação do oxigênio. Mesmo essa célula sendo responsável pelo transporte de oxigênio na corrente sanguínea, tá bom? Então, aqui só para ficar claro, o neurônio é aeróbico, o tecido muscular, as células musculares, elas podem ser tanto anaeróbicas quanto aeróbicas, que é um exemplo, né? Vai depender muito da quantidade de oxigênio que existe disponível, tá? Então, nós temos fibras brancas, fibras vermelhas, então, fibras que trabalham mais em condições aeróbicas, outras anaeróbicas, isso já é uma particularidade que é estudada na fisioterapia, na educação física, tá bom? E as nossas hemácias, que mesmo transportando oxigênio, não consomem, não usam o oxigênio que transportam. Aqui eu vou fazer uma exposição de assuntos relacionados, tá? De processos relacionados àquelas perguntinhas simples que são: por que respiramos e por que comemos, tá? Então, por que esse menininho aqui, ele come e respira? Então, vamos lá. Quando ele come, ele está adquirindo, por exemplo, carboidratos. E quando ele respira, ele está obtendo oxigênio. E o que vai acontecer? Qual é o percurso que esse carboidrato, chamado glicose, e esse oxigênio vão passar desde a sua absorção? Então, vamos lá? A glicose, ela vai ser obtida, né, pelo processo de mastigação, vai ocorrer a digestão, né, no sistema digestório, e aí nós temos a absorção. Quando ocorre essa absorção, nós temos que essa glicose, ela vai parar na corrente sanguínea, para ser distribuídas para os diferentes tecidos e as suas células. Então, quando isso acontece, a glicose é transportada na corrente sanguínea, sai da corrente sanguínea, passa para o espaço intersticial e, de uma forma bem simplificada, eu vou falar para vocês que a glicose entrou dentro da célula, mas saibam que existe todo um processo onde há necessidade do uso da insulina, tá bom? E essa glicose, ela vai chegar lá no citoplasma. Uma vez lá no citoplasma, esse carboidrato com 6 carbonos, ele vai ser transformado em outros açúcares menores, tá? Com menos de 6 carbonos, até chegar à molécula de piruvato, que por sua vez vai se transformar em acetil-CoA, tá? E isso chegando, né, esse produto final da quebra da glicose lá na matriz mitocondrial. Agora vamos parar um pouquinho sobre esse percurso da molécula de carboidrato proveniente da alimentação e vamos falar do oxigênio. O oxigênio ele é obtido, né, pela inspiração e esse oxigênio vai entrar na corrente sanguínea, tá? Então ele vai estar lá no pulmão, vai haver uma difusão, né, que passará pelos alvéolos, chegando até a corrente sanguínea, onde vai ser transportado. De uma forma bem simples. Esse oxigênio, ele vai sair do meio mais concentrado e se difundir para o meio menos concentrado. Da mesma forma aqui. Então, nesse local, vocês estão vendo o oxigênio no espaço intersticial. E agora ele vai se difundir para dentro da célula, de acordo com um processo passivo, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E o oxigênio, lá dentro da célula, ele vai se direcionar à mitocôndria, aonde ele vai ser usado. Então, ali vai acontecer reações químicas que nós vamos estudar na disciplina, aonde a glicose vai ser oxidada em CO2.
E o oxigênio que veio da respiração vai ser usado durante esse processo. Vai ser usado como, professora? Eu vou adiantar aqui, mas talvez não faça muito sentido ainda, tá? Esse oxigênio vai ser receptor final de elétrons da molécula de glicose. E aí vai dar origem à molécula de água. Aí alguém pode falar, professor, esse CO2 aí é aquele que sai no meu nariz? Sim. Alguém também pode pensar assim, mas professor, esse CO2 aí é aquele que liga na água e forma o ácido carbônico e pode acidificar o meio, seja de citoplasma, seja de sangue? Sim. Então, o CO2, quando ele é produzido pelo nosso metabolismo, ele vai se ligar na água, vai formar ácido carbônico e vai liberar íons H+, tá? Então, aquilo que a gente aprendeu anteriormente. O nosso metabolismo ele está constantemente sendo acidificado, né? Com as reações químicas que geram produção de CO2. No entanto, nós temos os mecanismos para o controle, né? Para que não ocorra o desequilíbrio ácido-base. Uma observação: nem todo o CO2 produzido sai de dentro da mitocôndria. Nós também temos CO2 que são produzidos ali fora da mitocôndria, tá? E o que vai acontecer? Nesses locais, a quantidade de CO2 vai estar maior. Então, esse CO2 vai se difundir, né? De dentro da célula para o espaço intersticial e depois para a corrente sanguínea e em seguida sendo levado até os alvéolos pulmonares, aonde sairá no ar exalado. Então, nós inspiramos e expiramos. Fizemos essa troca de gases. No entanto, por onde esse oxigênio andou? Aonde ele foi ser usado? E de onde vem o CO2 que sai no ar exalado? Tá? São perguntas que nós vamos responder ainda, pessoal. Aqui eu só estou construindo o conhecimento de vocês, para que nós, a cada passo dado, a gente entenda um pouco mais sobre esse processo de comer e respirar. Uma outra comparação, para que vocês passem a partir de hoje, tá, a analisarem o que tem nas moléculas energéticas. Eu faço a seguinte analogia. Aqui eu tenho um ventilador e aqui eu tenho uma bateria, uma pilha. Esse ventilador, ele só vai funcionar, ele vai ter um trabalho mecânico, que é girar a hélice, se tiver ligado a ele uma corrente elétrica. Então, o que é uma corrente elétrica? É um fluxo de elétrons que vão passar pelos filamentos lá no motor e vão transformar a energia elétrica em energia de movimento. Claro que nós não podemos esquecer que parte dessa energia elétrica vai ser perdida na forma de calor. Não é à toa que os equipamentos, os eletrodomésticos, eles se aquecem, tá? Então, não é 100% da energia elétrica que vira energia mecânica, assim como energia luminosa e assim por diante, dependendo do equipamento que nós estamos falando. E o nosso corpo? Ele também precisa de energia. Igual esse ventilador para funcionar precisa de energia, vocês sempre falam para mim, né, em aulas, os alunos sempre falam que nós precisamos comer para obter energia. Mas aonde está a energia na molécula? A energia, ela está na forma de elétrons. Então, durante esse processo que nós vamos começar a estudar futuramente, nós vamos ver elétrons sendo retirados das moléculas energéticas, tá? Esses elétrons vão sendo passados para moléculas que transportam elétrons de forma intermediária, até esses elétrons chegarem lá nas cristas mitocondriais e serem entregues no final da história para o oxigênio que você respirou. Nessa condição, ocorrerá a síntese do ATP. Então, a produção do ATP é dependente da retirada de elétrons das moléculas energéticas dos nossos alimentos. Pessoal, energia a partir de hoje significa elétrons. Elétrons. E por que a célula precisa de energia química? A célula precisa de energia química para realizar um trabalho celular, movimento, produção de novas moléculas, transporte ativo, que é contra um gradiente de concentração, que é estudado na fisiologia, e também para manter as estruturas altamente organizadas.
haja energia para manter um quarto organizado, né, pessoal? E então, o que vem a ser metabolismo? Né? Então, nós estamos falando aqui de processo de entrada de oxigênio, saída de CO2, entrada de glicose, né? Então, esse processo de funcionamento de uma célula para gerar o ATP faz parte de um conjunto maior de reações químicas. E esse conjunto completo de tudo o que acontece dentro de uma célula, nós chamamos de metabolismo. E o que vem a ser então metabolismo? O conjunto altamente organizado e complexo de reações químicas necessário para manter a célula viva. Então, nós damos o nome de metabolismo ao conjunto de todas as reações. E quais são as funções do metabolismo? Uma delas é fornecer energia livre. Entendam como energia química, tá, pessoal? A energia livre nós vamos distingui-la do calor. Então, nem toda a energia que tem na molécula de glicose vai ser armazenada na molécula de ATP. Parte da energia da molécula de glicose vai ser perdida na forma de calor. Então, só um certo percentual da energia da glicose vai ser útil para a síntese de ATP. Uma parte é perdida na forma de calor, assim como acontece aqui no ventilador. Uma parte da energia elétrica vai ser perdida na forma de calor, nem toda energia é útil, tá? Então, o metabolismo ele fornece energia livre para a realização do trabalho celular e também para a produção de biomoléculas. Lembrando que as nossas células, elas se refazem, né? Elas têm a capacidade de produzir novas proteínas para a membrana, reparando, né, de proteínas que não estão mais úteis agora, produzir enzimas novas mediante a necessidade e assim por diante. E quando nós falamos em metabolismo, nós falamos em reações químicas, tá? E aí eu queria que vocês entendessem que nós temos alguns tipos de reações químicas. E esses tipos de reações químicas, eles podem ser da seguinte maneira. Uma substância A, tô colocando aqui coisas genéricas, tá, pessoal? Para não dar nomes ainda, para não ficar complicado. Vamos entender de uma forma bem genérica. Existem substâncias que se transformam em outras substâncias. Então, eu falo que isso ocorreu uma reação química. Uma substância deu origem a outra. Existem situações onde uma substância vai ocorrer uma reação química com ela e ela vai dar origem a outras duas. Um exemplo simples aqui é quando você tem, por exemplo, um dipeptídeo. O dipeptídeo é uma molécula formada por dois aminoácidos unidos por ligação peptídica. Então, quando quebra a ligação peptídica, qual é o produto formado dessa reação química? O aminoácido 1 e o aminoácido 2. Já aqui eu tenho duas substâncias se associando para formar uma outra substância. Exemplo, aminoácido 1 ligou com o aminoácido 2 e formou uma molécula só, conhecida como dipeptídeo. E na quarta, vamos dizer assim, na quarta possibilidade é quando duas substâncias reagem entre si, dando origem a outras duas. Então, ao longo do metabolismo, nós vamos nos deparar com essas possibilidades. E eu sempre vou chamar a atenção de vocês para isso aqui, tá bom? E o que são enzimas, né? Então, nós falamos que tem metabolismo, que é um conjunto de reações químicas que acontecem e que essas reações precisam acontecer em condições de temperatura e pH adequado devido a uma tal de enzima, ou enzimas, né? Tais enzimas. E o que são enzimas? Então, de uma forma bem simples, eu defino assim, ó. Enzimas são substâncias que reconhecem outras por especificidade, são específicas, então uma enzima reconhece uma outra e vai causar nela modificação. E essa modificação transformará ela em outra substância. Então aqui eu coloquei entre parênteses porque pode ser singular ou pode ser plural, igual estava aqui. A enzima atua no A e transforma em B. Ou a enzima pode atuar no A e dar origem a duas moléculas diferentes. Ou ela pode atuar em duas moléculas diferentes, dando origem a uma, ou em duas, dando origem a outras duas. Então, são substâncias que vão reconhecer uma outra ou outras, vai causar uma modificação nestas ou nesta,
e vai transformar essa substância modificada em outra substância, né? Então ela vai ter um outro nome de batismo. Aqui eu tenho algumas animações para nós visualizarmos isso de uma forma mais dinâmica. Aqui nós temos uma enzima, lembrando, né, que as proteínas, elas não são quadradinhas assim, elas são filamentosas, mas isso é uma forma de representar uma enzima proteica. E aqui está seu substrato. De forma hipotética, vamos falar que aqui seja aminoácido 1 e aminoácido 2. Então, nós temos um dipeptídeo. Olhem para essa molécula chamada enzima. A enzima é uma substância que causa uma modificação em outra, tá? Então, a enzima, no caso aqui é uma enzima proteica, de natureza proteica, ela é formada por aminoácidos, ela tem uma estrutura tridimensional, tudo aquilo que a gente aprendeu de proteínas é importante aqui. Então, essa enzima tem uma estrutura tridimensional, tem a sua conformação nativa, e esse substrato, ele vai se ligar na enzima, e a enzima vai ocasionar uma mudança na molécula do substrato. Quando essa molécula do substrato se modificar, vamos supor que fosse a quebra desse tracinho aqui, a quebra da ligação peptídica, eu vou ter duas moléculas produzidas. E essas duas moléculas são diferentes da inicial. Então, essas moléculas produzidas, olha o nome, produto. Então, aqui é o substrato, quando partir aqui, eu vou ter duas moléculas de produto. E quem permitiu essa transformação foi a enzima. A enzima tem um local de encaixe para o substrato que nós chamamos sítio de ligação, que assim que o substrato se liga, ocorre uma mudança na forma, shape, uma mudança na forma da enzima. Então, nós temos uma mudança tanto na forma do substrato quanto na forma da enzima, porque novos tipos de ligações vão acontecer entre o substrato e a enzima, nessa região aqui, chamada sítio de ligação. Então, quando o substrato se encaixa, ocorrem interações diferentes entre os átomos que compõem o substrato e os átomos que compõem os grupos R dos aminoácidos que estão aqui, né, na estrutura da enzima. Essas interações podem ser hidrofóbicas, forças de Van der Waals, ligações de hidrogênio, interações eletrostáticas. Por isso que vai ter essa atração. Então, tudo vai depender dos aminoácidos que estão aqui, tá? Da afinidade que eles têm com os átomos que estão nessa molécula do substrato. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Então, nós temos aqui uma mudança do formato, tanto do substrato quanto da enzima. Mas não ocorreu o estágio final, que seria a quebra. Então, a partir do momento que ocorrer essa quebra, nós temos a formação de dois produtos, que essa animação ela não mostra. Ela mostra para nós uma coisa muito importante, essa moldagem, né? Houve uma mudança da forma da enzima. E o local aonde a enzima se ligou, o local aonde o substrato se encaixou na enzima, nós chamamos isso de sítio de ligação, mas depois é exposto o que nós chamamos de sítio ativo. Aqui existe uma animação que mostra o que acontece durante uma reação sem enzima e com enzima. Então, vamos ver inicialmente sem enzima. Aqui estão figuras geométricas que poderiam representar, por exemplo, uma glicose com uma frutose. Glicose, frutose. Então, elas estão separadas, são açúcares pequenos, que vão a uma dada temperatura, tá? Movimentando, olha, vocês viram que as moléculas têm energia cinética, que é uma certa velocidade, elas vão se colidindo até se colidirem numa posição mais adequada, que permite o surgimento de uma ligação covalente, que vai unir a glicose na frutose, para formar uma outra molécula chamada sacarose, tá? Então, a sacarose, o açúcar de cozinha aqui, ó. Então, essa reação química aqui, ela aconteceu, mas ela levou mais tempo, porque tinha um espaço maior para que essas moléculas se encontrassem, reagissem entre si para formar o nosso produto. E se tiver uma enzima no meio? Então, aqui em verde, vocês estão vendo a enzima, geralmente ela é uma molécula grandona, né? Na maioria das vezes, na maioria não, elas são moléculas
grandes, porque são formados por muitos aminoácidos, e existe um local específico da superfície da enzima proteica que é chamado de sítio de ligação, e quando os substratos se encaixam aqui, se estabelecem interações entre os átomos presentes nestes locais aqui e vão permitir com que ocorra a alteração. Então vamos lá? Pronto. Surgiu aqui a ligação que unia, por exemplo, uma glicose numa frutose. E aí o próximo passo é essa enzima desacoplar, soltar esse produto, tá? Esse seria o próximo passo que o vídeo não mostra. Então, mais uma vez aqui com a enzima, olha, mudança conformacional, tá? E essa enzima, depois do processo, ela está disponível para atuar novamente, tá? Então, as enzimas são substâncias que vão facilitar a transformação do substrato, que é o alvo da enzima, em produto, ocorrendo a transformação de uma forma mais rápida. Então, aqui mostra o caminho da reação com a enzima, olha, a pasta tá passando aqui bem tranquilamente, e agora se tivesse que pegar um caminho de reação sem a enzima, seria um trajeto mais longo, mais demorado, tá? Demorado em virtude da dificuldade, do grau que teria, né, de encontro entre as moléculas de substrato, se a gente estivesse falando aqui dos vídeos anteriores. Um exemplo clássico de reação química é essa, onde nós temos a glicose mais o ATP reagindo entre si para dar origem à glicose 6-fosfato, que também eu posso chamar de 6-fosfoglicose mais ADP. Então eu tenho aqui a reação do tipo 2 substratos dando origem a 2 produtos. E aqui o nome da enzima, geralmente a gente coloca o nome da enzima próximo à seta. A enzima, como eu falei para vocês, ela tem uma estrutura, tá? Essa estrutura aqui é uma estrutura tridimensional. E essa hexoquinase, ela vai se encaixar nesse local aqui. E quando o substrato se encaixa nesse local da hexoquinase, nós temos uma mudança conformacional. Olha a seta amarela mostrando justamente isso. Então, nós temos a seguinte comparação. Enzima mais substrato precisa se ligar para formar um complexo chamado enzima-substrato. Aí a enzima e o substrato vão interagir entre si, por meio daquelas interações nesses locais de ligação, né, no sítio ativo ou sítio catalítico, mudanças vão ocorrer na estrutura do substrato e transformar esse substrato em quê? Em produto, que vai ser liberado posteriormente. A enzima, ela vai estar o quê? Livre para atuar sobre uma nova molécula de substrato, tá? Então, a enzima, ela é um catalisador biológico, ela acelera as reações químicas e ela pode ser reutilizada várias vezes. Vou fazer uma analogia seguinte, considerando a menina, essa aluna, uma enzima. E vou chamar aqui o substrato, né, desse bonequinho. Esse bonequinho é um brinquedo chamado Senhor Batata, ou Senhora Batata, né, que são duas opções de brinquedo. E eu tenho aqui a boneca totalmente pronta, mas aqui quando eu tiro todos os acessórios, ela fica desse jeito somente com os furinhos. E eu vou fazer uma analogia deste brinquedo com a transformação na molécula. Então aqui eu vou mostrar para quem não conhece o brinquedo de uma forma bem rápida. Aqui no caso é o Senhor Batata, um vídeo que eu consegui, tá? E aí a pessoa precisa encostar né, se aproximar, haver uma ligação. A pessoa vai representar a enzima que vai fazer a transformação na molécula do substrato e fazer com que esse substrato se transforme em produto, tá? Então, como eu coloquei aqui, nós tem que ter o encontro da enzima com o substrato. A mão da aluna, o corpo dela, né, a mão vai representar o local onde o substrato vai se ligar, tá? E o corpo inteiro dela é a enzima. Mas essa é a região do corpo da aluna que permite com que ocorra a transformação. Então, nós vamos fazer uma analogia com esse brinquedo que representa muito bem transformações, tá? Então, vamos lá, mais uma vez. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a enzima, ela vai encaixar esta parte aqui na molécula do substrato, tá? Então, ela vai encaixar. Isso vai acontecer quando a menina estiver segurando esse brinquedo e encaixar ali a parte.
e depois essa menina vai soltar o brinquedo montado. Então, esse aqui é o substrato e esse aqui é o produto, tá? Então, nós temos que ter um encontro entre a enzima e o substrato, mas não é todas as partes do corpo da menina que são responsáveis por essa transformação. É uma parte apenas do corpo dela, que é importante para as outras partes conseguirem executar, né? Para os braços conseguirem trabalhar e fazer este acoplamento, essa transformação aqui, transformando esta parte em esta parte. Só que isso aqui não é igual a isso aqui. Então, nós precisamos de uma sequência de reações até chegar a esse brinquedo pronto. Por isso, eu vou explicar daqui a pouco. Então, dentro do nosso corpo, das nossas células, existem alguns tipos de reações químicas. Alguns que nós chamamos de vias anabólicas e outros que nós chamamos de vias catabólicas. Ou seja, anabolismo ou catabolismo. O que vem a ser anabolismo? O nome está dizendo anabolizante. Então, quando a gente fala anabolizante, a gente está falando que a pessoa está ganhando massa muscular. Para ganhar massa muscular, ela tem que produzir proteínas. Então, anabolismo vai lembrar para nós produção de moléculas. Então, aqui, nós temos um conjunto de átomos mais energia, vamos produzir uma molécula. Então, eu quero que anabolismo, a partir de hoje, faça sentido para vocês como síntese, processo de produção, processo de síntese. E o que vem a ser catabolismo? É quebra, catálise. Então, vamos ter quebras de ligações químicas que vão liberar energia e vão gerar moléculas menores. Aqui, no caso, são átomos, tá? E aí, a minha analogia com o anabolismo. Então, em sala de aula, eu costumo levar este brinquedo como um recurso pedagógico para trabalhar a compreensão do que vem a ser uma via metabólica. E nesse caso, a via metabólica que eu vou estar falando é uma via anabólica, conhecido como anabolismo. Então, síntese, produção. Então, eu quero sair, hipoteticamente, né, desta molécula para chegar numa molécula mais complexa. Combinado? E para isso, eu conto com os alunos em sala de aula. Então, cada aluno numa fileira da sala de aula vai representar uma enzima. Eu entrego este brinquedo para o aluno que está na primeira carteira e ele vai acrescentar, por interação com esse brinquedo, ele vai acoplar esses pés. Isso vai fazer uma modificação química na molécula, tá? Chamando de molécula entre aspas, tá bom? E aí, posteriormente, então, quando eu entreguei isso aqui para a enzima 1, isso é o substrato. Quando a enzima 1 colocou esse acessório, o que foi produzido aqui é o produto. Ficou repetitivo, né? Mas vamos continuar. Aí, esse produto aqui, né, a união desta parte com esta parte, vai ser entregue para a enzima número 2, que por sua vez vai causar uma transformação química, né? Ao acrescentar essa outra parte na molécula, entre aspas. E aí, esse produto vai passar para a enzima 3, que vai alterar a estrutura química desta molécula anterior aqui, vai acrescentar isso na estrutura química. Aqui no caso agora são 2 acessórios, então nem sempre a enzima faz só um tipo de modificação, ela pode fazer 2 tipos de modificações ou mais, tá? Na molécula do substrato. Então, a partir do momento que a enzima 3 pega só essas partes aqui montadas e acrescenta esses 2 itens aqui, nós vamos ter um produto mais complexo. Aí esse produto vai ser encaminhado para a enzima 4, que vai... O produto da enzima 3 agora é substrato da enzima 4 e que vai trazer uma transformação também novamente, surgindo um produto diferente que finalmente vai ser entregue para a enzima 5, que vai transformar este substrato, né, o seu substrato, acrescentando esses 2 itens e deixar a nossa senhora batata pronta. Então, nós fizemos o quê? Uma síntese, mas isso não foi em uma única etapa. Foi com o auxílio da enzima 1, enzima 2, A3, A4, A5. Então, nós tivemos aqui uma sequência de reações químicas. Por isso que nós chamamos de via. E essa via metabólica é do tipo anabólica, tá? Ou também nós podemos chamar de anabolismo.
Existe o inverso, quando nós fazemos o oposto. O que é o oposto? Pegar a senhora batata e ir retirando as partes que a compõem. Então, a enzima 5 vem aqui e retira os bracinhos e a bolsinha. Vem a enzima 6, retira a boca. A enzima 7 vem e retira os olhos e as orelhas. A enzima 2 vai tirar o cabelo. E a enzima número 8 vai tirar os pés. E aí eu tenho aqui quem? Eu tenho o produto inicial, né? O que era início da outra via, agora é o nosso produto final dessa via metabólica. Então, aqui eu tive um processo de desconstrução. Essa desconstrução aqui, com auxílio dessa sequência de reações químicas que são catalisadas por essas enzimas aqui, nós chamamos de catabolismo, de via catabólica. Então, eu tenho uma associação aqui, gente, de uma via catabólica com uma via anabólica. Então, nas próximas aulas, né, nas futuras semanas, nós vamos estudar anabolismo, catabolismo de carboidrato, catabolismo e anabolismo de lipídio, de aminoácido. E o aluno tem que saber o que significa anabolismo e o que significa catabolismo. Então, aqui, ó, mais uma vez, foi síntese, tá? E no sentido contrário, com a retirada, e ó, isso aqui é muito importante. Aqui vocês estão vendo que tá entrando. Então, isso aqui está sendo utilizado pela enzima 1 para acrescentar nesse substrato e formar um produto, que vai ser substrato da enzima 2, que vai colocar esse item aqui e vai formar um produto da enzima 2. E o produto da enzima 2 é substrato da enzima 3 e forma um produto. O produto da enzima 3 é substrato da enzima 4. O produto da enzima 4 é substrato da enzima 5, até chegar o nosso produto final da via anabólica. E depois, com a via catabólica, essa enzima 5, a mesma que tinha colocado esses dois itens, é a mesma que vai tirar esses dois itens, tá? No entanto, aqui, quem tirou a boca não foi a enzima 4, foi uma enzima chamada de 6. Aqui, quem tirou esses dois itens não foi a enzima 3, foi uma enzima diferente, foi a enzima 7. Já que a retirada do cabelo foi feita pela mesma enzima da via anabólica, foi a enzima 2. E aqui foi uma enzima 8, que não é a enzima 1. Então, com base nessa comparação aqui, com esse recurso pedagógico, eu quero mostrar para vocês que existem vias anabólicas e vias catabólicas. Que essas vias são uma sequência de reações químicas que contam com a participação de enzimas. E que nem sempre as enzimas da via anabólica têm que ser totalmente diferentes da via catabólica. Nós podemos ter enzimas comuns, que trabalham tanto na síntese quanto na degradação. E temos enzimas específicas. Então, aqui a enzima 1 é específica, a 3, a 4, porque só trabalham no anabolismo. A enzima 6, 7 e 8 só trabalham no catabolismo. Memorizem isso porque vai aparecer no nosso metabolismo de carboidrato, mais precisamente na síntese de glicogênio, por exemplo. Então, os tipos de vias metabólicas, né? Então, aqui, ó, uma substância A sofre a ação de uma enzima e se transforma numa substância B, que por sua vez se transforma numa C. Então, aqui eu tenho uma enzima 1 que atua na A, transformando a A em B, uma enzima 2 que atua no B, transformando o B em C. E o C, por sua vez, se divide em dois componentes. E o componente D se transforma no E ou E no D. Lembrando que nós temos também as reações reversíveis, tá? Que é um outro aspecto lá da química. E a substância E vira um tal de F. Então, aqui de A a F, nós tivemos um processo, tá? Catabólico. É uma via metabólica, é uma sequência de reações. Lembrando que as setinhas tracejadas, né, pontilhadas, geralmente significam reações catabólicas. Aqui eu já marquei um produto G que em algum momento dá origem ao H que vira o E. Lembrando, tudo isso é genérico, para a gente dar nomes futuramente. Existem situações onde o A virou B, o A virou B, o B virou X e o X virou Y. Então, isso marca o início e o término de uma via metabólica, tá?
Então, essa via metabólica em questão, o Y pode dar origem ao X. Só que ocorreu uma via, se aqui era uma via de síntese, aqui tracejada é uma via catabólica. Então, nós temos conjuntos de reações. E aqui, ó, de A a F, eu tenho um conjunto de reações. De A a Y, ou tá, de A a Y, de A, passando por esse percurso até chegar no Y, eu tenho uma outra via metabólica. Aqui, de G até F, eu tenho uma outra via metabólica. Supondo que tudo isso aí seriam todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo, nós podemos chamar isso tudo de metabolismo. Claro que não são só 3 vias metabólicas, nós temos inúmeras reações, centenas, milhares de reações e de enzimas envolvidos no nosso metabolismo. Eu só fiz aqui uma abreviação para vocês entenderem que nós temos um conjunto enorme de reações químicas e que nós vamos dividir essas reações químicas em vias metabólicas. E vamos estudar futuramente essas vias metabólicas em separado, tá bom? E aonde estão essas vias metabólicas? Elas se encontram no mapa metabólico, tá? Então, esse aqui é o nosso mapa metabólico da UFTM, tá? Que vocês vão receber uma cópia digitalizada. Ele sumariza a interdependência e a coordenação de reações tanto anabólicas quanto catabólicas. Num ser vivo, como a Escherichia coli, tem mais de 1000 reações ocorrendo ao mesmo tempo. Então, num ser unicelular, tem mais de 1000 reações acontecendo ao mesmo tempo. Imagina no nosso corpo. E mais de 2000 reações conhecidas são catalisadas por enzimas diferentes. Então, é muita enzima, tá, gente? É muita enzima. E aqui é um esboço desse mapa metabólico, tá? Aqui numa versão, numa fotografia, por isso que a gente está visualizando mais a tonalidade do verde. E a gente vai estar trabalhando com esse mapa, que eu vou explicar numa videoaula específica como usar o mapa metabólico, tá bom? Então, aqui nós podemos ver que tem um resumo de algumas sequências de reações químicas, de vias metabólicas, que a gente tem que acompanhar essa seta para cima, para baixo. Eu vou subir ou eu vou para descer? Eu vou para baixo ou vou para o lado? Então, tem informações importantes que nós temos que acompanhar nesse mapa. O mapa ele vai ser dividido em cores, né? Sempre em verde vai ser metabolismo de carboidrato, em azul metabolismo de lipídio, em roxo nucleotídeo e em vermelho aminoácido. A parte de lipídios e de nucleotídeos está representado que quando for setinha contínua, eu estou falando de anabolismo, de síntese, produção. E quando for setinha tracejada, eu estou falando de degradação, de catabolismo. Daí dá para vocês verem a importância de saber a diferença entre catabolismo e anabolismo. Essas reações químicas, elas acontecem dentro da célula, então nunca percam isso de vista, tá? Tudo que a gente for estudar futuramente está acontecendo dentro de um ser vivo, está acontecendo dentro de uma célula. E aonde dentro da célula? É uma reação que acontece na membrana plasmática, é uma reação que acontece no núcleo, que acontece na mitocôndria, que acontece no complexo de Golgi, que acontece no retículo endoplasmático rugoso, no lisossoma, aonde? Então, localize essa via metabólica. E não é só dentro da célula que você tem que localizar, em qual tipo de célula ou tecido ou órgão está acontecendo, tá? Porque determinadas vias metabólicas ocorrem com predomínio em um ou mais tipos de células, tecidos ou órgãos, ou às vezes nem ocorrem. Como eu falei para vocês, a hemácia não tem mitocôndria. Então tem o ciclo de Krebs, que é um exemplo de uma via metabólica, não acontece na hemácia, tá? Pelo simples fato dela não ter mitocôndria. E as enzimas responsáveis por essa via metabólica chamada ciclo de Krebs, elas estão presentes na matriz mitocondrial, que é inexistente nas hemácias. Aqui é só um resuminho, né, para vocês verem aqui reações, ó, essa aqui é uma reação cíclica, é o ciclo de Krebs, então ó, tem ciclo de Krebs no músculo, ciclo de Krebs no hepatócito, ciclo de Krebs no tecido adiposo, tá? Aqui no fígado tem produção de glicogênio a partir de glicose e assim por diante. Então, cada tipo de célula, tecido ou órgão tem ali reações químicas acontecendo. Algumas são iguais, comuns, mas nem sempre na mesma velocidade, na mesma intensidade. Vai depender do organismo, do período que ele se apresenta.
Como a própria figura do livro da Anita Marzocco mostra, período absortivo, esquema da distribuição de nutrientes absorvidos, né, após uma refeição, e os seus destinos metabólicos em músculo esquelético, fígado e tecido adiposo. Então, após uma refeição, essa glicose da corrente sanguínea, ó, tá entrando no músculo, tá entrando no fígado, tá entrando no tecido adiposo. O que vai acontecer com essa glicose que entrou no músculo, que entrou no fígado e que entrou no tecido adiposo, né? Então, cada uma vai entrar numa via metabólica específica. E dessa maneira nós terminamos a nossa videoaula, tá? Mostrando a importância do metabolismo, as vias metabólicas e falando um pouquinho sobre as enzimas que é um dos atores importantes, né, da obra-prima, que é o metabolismo. Espero que tenham gostado e continuando esse estudo, você deve ir até a aula 3.1, enzimas, conceito, composição e funcionamento, onde vamos falar mais sobre as enzimas, tá? Espero que tenham compreendido e gostado, porque esta aula será utilizada para a compreensão das nossas aulas de metabolismo de carboidrato, metabolismo de lipídio, metabolismo de nucleotídeo e de aminoácido. Aguardo vocês para o próximo encontro.